Graças a Deus, mais uma vez vamos dar início aos trabalhos dessa casa que é um ponto de luz, um ponto de amor, um pingo de amor derramado do coração de cada um de nós aqui encarnados e dos nossos irmãos desencarnados. Então vou à leitura da noite de hoje, depois vamos fazer a prece. Persiste e segue. Do livro Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, item 99. Persiste e segue. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Paulo, Hebreus 12, 12. O lavrador desatento quase sempre escuta as sugestões do cansaço. Interrompe o serviço em razão da tempestade, e a inundação lhe rouba a obra começada e lhe aniquila a coragem incipiente. Descansa em virtude dos calos que a enxada lhe ofereceu, e os vermes se incumbem de anular-lhe o serviço. Levanta as mãos no princípio, mas não sabe tornar a levantá-las na continuidade da tarefa e perde a colheita. O viajor, por sua vez, quando invigilante, não sabe chegar convenientemente ao termo da jornada. Queixa-se da canícula e adormece na penumbra de ilusórios abrigos, onde inesperados perigos o surpreendem. De outras vezes, salienta a importância dos pés ensanguentados e deita-se às margens da senda, transformando-se em mendigo comum. Usa os joelhos sadios, não se dispondo, todavia, a mobilizá-los, quando desconjuntados e feridos, e perde a alegria de alcançar a meta na ocasião prevista. Assim acontece conosco na jornada espiritual. A luta é o meio, o aprimoramento é o fim. A desilusão amarga, a dificuldade complica, a ingratidão dói, a maldade fere. Todavia, se abandonarmos o campo do coração por não sabermos levantar as mãos de novo, no esforço persistente, os vermes do desânimo proliferarão, precípites no centro de nossas mais caras esperanças. E se não quisermos marchar de joelhos desconjuntados, é possível sejamos retidos pela sombra de falsos refúgios durante séculos consecutivos. Graças a Deus. Graças a Deus, amado Mestre Jesus, por essa lição de hoje, que nos incita a caminharmos e seguirmos, ou tentar seguirmos, as orientações do nosso Mestre Jesus. Encontramos dificuldades dentro de nós mesmos, mas temos que persistir. Obrigado por esta noite, e que a luz do Cristo envolva todos, nossos irmãos aqui encarnados, e a esses irmãos desencarnados que estão aqui para aprender e para progredir. Que o nosso irmão possa ser intuído pela espiritualidade superior, pelos mentores da casa e pelo seu próprio mentor, para que possa passar a sua palavra
através do Cristo, pois ele nos disse: onde tivesse uma ou duas pessoas reunidas em seu nome, ali ele estaria. Então, Cristo está aqui conosco. E que possamos abrir as nossas mentes para receber essas orientações na noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite. Mais uma vez um desafio me foi colocado à frente. Conforme o planejamento da nossa irmã Elizabeth, né, a esposa do Serginho, hoje nós vamos estudar sobre a educação da vontade. Isso está baseado no capítulo 4 do livro O Despertar do Espírito, onde ela destrincha ali as questões relacionadas à vontade, à educação da vontade. Né? Só que, a gente estava até conversando ainda há pouco, como é interessante a doutrina espírita, que foi sendo construída, né? Entendo eu que a doutrina espírita começou a ser construída vamos chamar de, fala que foi desde a Gênese, de Gênesis, lá no livro, no primeiro livro do Antigo Testamento, porque é interessante como a gente vai estudando o Antigo Testamento, Novo Testamento, os livros da doutrina espírita, os livros complementares da doutrina espírita, trazidos, né, por médiuns sérios, né, e por espíritos sérios, espíritos do Senhor. E a gente lê um livro, lê o outro, lê a Bíblia, lê o Evangelho, lê o livro dos Espíritos, e não existe uma contradição. Médiuns diferentes, tempos diferentes, livros diferentes, espíritos diferentes, e não há contradição. Todos se complementam, todos se corroboram entre si. Então, eu vou pedir licença para não falar exclusivamente do conteúdo do capítulo 4 do livro Despertar do Espírito, da Joana de Ângeles. Porque o que ela fala, corretíssimo, mas nós vamos ver que o que ela fala, e eu vou deixar a fala dela para o final, está perfeitamente alinhado com ensinamentos que nós já temos há séculos e ainda não aprendemos. Né? Então eu queria iniciar fazendo um raciocínio aqui. Todos nós já sabemos que fomos criados simples e ignorantes e temos um infinito de possibilidades evolutivas, né? Então vamos imaginar aquele ser, aquele princípio inteligente que habita o ser mais simples possível. Vamos imaginar uma ameba, né? Aquele princípio inteligente, ele não tem exatamente a vontade, mas Deus, em toda a sua sabedoria, instalou nele dispositivos que fazem com que ele tome atitudes, busque coisas que, sem elas, ele iria inviabilizar a perpetuidade da espécie. Simplesmente a espécie dele iria deixar de existir. Então ele tem um impulso, né, instintivo de buscar alimento, ele tem um impulso instintivo da reprodução, embora ele não saiba que está reproduzindo, mas o objetivo é esse, e assim garante a reposição dos indivíduos daquela espécie. Pois bem, vamos imaginar aqui, deixa eu ver se dá para... Vamos imaginar vamos fingir que isso aqui é um segmento de reta, bem tortinho. Aqui está o princípio inteligente. Então a gente já percebeu, já conversou aqui, que ele não tem vontade exatamente, mas ele tem impulsos instintivos, ele tem desejos de alimentar-se, de reproduzir-se, etc. Né? De autopreservação. Né? Agora vamos ao outro extremo da nossa realidade conhecida. Vamos falar do nosso Mestre Jesus.
Jesus tem vontade? Só tem. Só tem. Tudo se move pela vontade do Cristo aqui no nosso orbe. De tal forma que o próprio Emmanuel fala que se Jesus desligasse o pensamento dele do planeta Terra, o caos estaria estabelecido e a vida humana provavelmente desapareceria. É a vontade do Cristo que mantém a ordem, o equilíbrio. Não é um processo mágico, é um processo providencial. Esse grande engenheiro, como nos conta Emmanuel lá no livro A Caminho da Luz, que recebeu do próprio Pai Eterno aquela massa retirada de uma nebulosa incandescente que lhe foi entregue. E ele, através da sua vontade, obviamente alinhado com a vontade do Pai Eterno, criou o nosso planeta. Quanto tempo ele levou? Não sabemos. Os cientistas dizem que o planeta Terra tem 4,5 bilhões de anos. Se for verdade, há 4,5 bilhões de anos, Jesus já era o Cristo. E nós éramos o quê? Se hoje nós somos aqui assim, o que nós éramos? Como nós estávamos? Pois bem, agora vamos imaginar a nossa posição nesse segmento de reta aí que está representando a nossa escala evolutiva, vamos dizer assim. Aí nós estamos aqui, ó, humanos. Percebam que eu coloquei a gente bem mais perto do início do que do fim, né? Nós já temos vontade? E aí? A gente vai ver mais à frente, Leon Denis fala que a vontade é a potência, é a maior potência da alma. Mais à frente. Mas guardem essa informação. Nós temos sim vontade. Agora, o que é a vontade? Qual a diferença entre vontade e desejo? Aí que importa nós trazermos essa diferenciação, e para isso eu vou recorrer ao livro do nosso querido professor Emmanuel. É o livro Pensamento e Vida, de Emmanuel. O capítulo 2 desse livro se chama A Vontade. E olha o que Emmanuel, que interessante, a estratégia que Emmanuel utiliza para nos explicar o que é exatamente a vontade. Ele faz assim: imagina que a mente humana é um escritório. Aí nesse escritório nós temos 4 departamentos. O primeiro departamento é o do desejo, em que operam propósitos e aspirações. Então, quando a gente fala assim, eu tenho vontade de comprar um carro, não. Eu tenho desejo de comprar o carro. Vamos chegar lá. O segundo departamento é o departamento da inteligência. Vou botar aqui também. Departamentos. Aí tem o desejo, o segundo departamento da inteligência, com perdão do garrancho. O quarto departamento é o da imaginação. O terceiro é o imaginação. O quarto é o da memória.
Então, nesses 4 departamentos se encerra a mente humana. E como funciona isso? O desejo é a força que nos impulsiona, é a força que nos leva para frente, que nos leva à busca, que nos faz lutar pelo que a gente precisa, pelo que a gente sonha, pelo que a gente quer. Ao mesmo tempo, ele também pode ser empregado de maneira desfavorável a nós, fazendo com que nós cada vez mais busquemos intensamente, porque é uma força muito poderosa, intensamente, coisas que, na verdade, degradam a nossa condição espiritual, destroem-nos moralmente, espiritualmente, né? Então, esse é o desejo. A inteligência é essa conquista nossa na construção dos muitos e muitos milênios, né? E que foram se acumulando nesse departamento, aumentando o nosso potencial criativo. Inteligência. A imaginação é o que nos faz sair dessa realidade que a gente a realidade que a gente só consegue perceber fisicamente, né? Sentir, tangenciar, né? A realidade, por exemplo, os hebreus só conseguiam imaginar se agradando a Deus através de coisas muito materiais, através de sacrifícios e tudo mais, outros povos também, né? A imaginação, ela transcende disso tudo. A imaginação nos leva à compreensão de Deus, embora ele seja incompreensível ainda para nós. Nós já concebemos Deus por causa da nossa imaginação. A imaginação é a nossa criatividade. É através dela que nós encontramos, claro, também sob a influência dos espíritos bons, soluções para grandes problemas. Criamos obras de arte, músicas, pinturas maravilhosas que existem por aí. De onde surgiram? A imaginação. E a memória é onde tudo isso se condensa e fica armazenado e registra nela tudo que todas as nossas experiências no decorrer dos muitos milênios. Ok. E a vontade? Onde entra a vontade nisso aí? Aí foi o que Emmanuel explicou. A vontade é o que dá a direção de tudo isso. Porque a gente confunde com desejo, mas por exemplo, quando estava frio aqui, né, meados de agosto ali, junho, julho, estava frio a beça, a gente tinha que acordar cedinho, 4 horas da manhã, para descer para o Rio. Qual desejo a gente tem? Ah, tá tão quentinho aqui a cama, né? Ixi, vontade de não levantar, de não ir. Esse é o que desejo fala. Mas a vontade direciona o desejo, e dependendo do caráter do indivíduo, a vontade vai dar a direção mais adequada ao que o desejo, a inteligência, a imaginação e a memória armazenam ali. Aí, o que a vontade faz? Não, meu amigo, levanta porque hoje é dia de luta. Vamos lá. Mas o desejo não dá direção. O desejo é um carro com um motor potentíssimo que faz de 0 a 100 em 2 segundos. Espetáculo. Sem volante. O volante é a vontade. Ficou clara a diferença? E, baseando-nos nesses conceitos, foi necessário a gente trazer esses conceitos, eu fiz é um assunto muito extenso, então fiz alguns pequenos resumos de livros que eu acho fundamentais para esse tema. O primeiro é a pedra angular do Espiritismo, que a gente sempre tem que ir nele, que é o Livro dos Espíritos. Então, o que ele fala sobre a vontade? Eu não vou ficar fazendo perguntas e respostas, não, porque ia demorar muito. Eu fiz pequenos resumos sobre os conceitos apresentados, tá?
Então, da questão 909, Kardec conclui, junto aos espíritos, o seguinte: o homem pode vencer suas más inclinações por meio dos seus próprios esforços. Mas o que frequentemente falta a força de vontade. A maioria não faz esforços reais para superá-los. A maioria se entrega aos desejos. Esse carro sem volante. Então, ao invés de ter resultados positivos em relação tendo a sua vontade, quando firme e férrea, usando palavras de Leon Denis, o conduz para a direção certa, e ele abandona a própria vontade, deixa, ou falta a vontade, como Kardec usou aqui, falta a vontade, e ele se lança, governado por esses departamentos, desejo, inteligência, imaginação, memória, ele se perde. Então, aqui na imaginação, por exemplo, a imaginação com uma vontade firme e férrea, e vou chamar de positiva, na imaginação ele vai fazer obras. Aí vem Mozart, reencarna e traz obras maravilhosas. Chopin, Rachmaninoff vieram trazer de outros orbes músicas para adiantar o nosso conhecimento da música, para nos elevar de patamar, de padrão de imaginação, de vibração, de sentimento, que a imaginação também é onde se desenvolve o sentimento. Mas aí eu abandono minha vontade e me entrego aos desejos, por exemplo. A arte, só que será que ela vai me conduzir para o mais alto, vai me elevar? Ou ela vai me jogar para ainda mais perto daquelas circunstâncias em que eu costumava me comprazer e que deveria sair disso? Deveria caminhar e não sai. Sem o poder da vontade, nós, através da imaginação, são criadas coisas que nos aproximam, nos prendem ainda mais na Terra. Agora, se a vontade for uma vontade superior, a imaginação nos leva para o mais alto. Então, questão 911. Algumas pessoas acreditam que suas paixões são irresistíveis. Mas isso ocorre porque seus espíritos inferiores se comprazem nelas. Lembra aquela máxima? A carne é fraca. A carne não é fraca. Fraca é o espírito. Fraca é a vontade do espírito. Questão 907 e 908. As paixões não são más em si. Não são más em si. Mas o abuso delas é prejudicial. Dominar as paixões com vontade firme é comparado a conduzir um cavalo, útil quando controlado, perigoso quando domina. Olha que comparação legal que a espiritualidade fez para Kardec. Né? Então, vontade e livre-arbítrio. A vontade está relacionada ao livre-arbítrio, desculpa. Sim. Tanto que Deus nos permite até manter-nos na posição que estamos, nos permite nos endividarmos ainda mais com a lei, abandonando a vontade, a direção e nos entregando ao desejo, usando a inteligência para coisas egoístas, exclusivamente para o seu próprio umbigo, ou de forma desonesta. Nós vemos muito isso acontecer. Quantas pessoas... É só ligar o jornal, né? É só ligar o jornal que a gente vê pessoas inteligentíssimas, usando a sua capacidade intelectual adquirida, uma construção deles, adquirida
decorrer dos tempos, para promover uma série de males a toda a sociedade. Né? Nós vemos isso. Por quê? A vontade dele, ele está direcionando a inteligência dele. Ele está fazendo uso da vontade dele. Mas a vontade dele não é uma vontade sublime, superior. Não é uma vontade conduzida pelos espíritos bons, os espíritos do Senhor. Né? É uma vontade entregue. Chega a um ponto que o indivíduo se vê, perde até o domínio sobre a sua vontade é anulada dependendo do grau de ligação entre ele e o obsessor, e o obsessor o conduz, através desses 4 departamentos aqui do Emmanuel, ao seu bel prazer, para fazer as suas vontades. Ah, mas e o livre-arbítrio? Eu tenho uma escolha, não tenho? Aí a gente volta ao Livro dos Espíritos. O espírito que não tem determinada tendência, ainda que o encarnado, né, que não tenha determinada tendência, se vier um espírito querendo induzi-lo à prática de determinados erros, que ele já não é mais capaz de cometer, o espírito não consegue obter sucesso, porque ele não encontra campo fértil. Não há espaço para isso. Então ele está fazendo valer a sua vontade. Agora, é possível anular a minha vontade e entregá-la na mão de espíritos menos dignos? É. Acontece muito. Aí nós vemos aqueles casos mais complicados de obsessão, né? Fascinação e tudo mais. Né? Questão 845. Nenhuma predisposição instintiva ou influência externa, olha só, a gente acabou de falar isso. Nenhuma predisposição instintiva ou influência externa é irresistível quando se tem vontade firme para resistir a elas. Olha só. Então, se eu estiver sendo induzido a cometer um homicídio, eu tenho a maior potência da alma ao meu favor para repelir esse mau desejo que está sendo intuído para mim. É a vontade firme. Isso eu não faço. E acabou. O espírito não encontrando ali, né, uma máquina favorável à execução da sua vontade, se afasta e vai procurar um que vá atendê-lo. E o mais triste é que ele vai encontrar. Questão 851. Tudo isso do Livro dos Espíritos, tá? Mesmo nas provas escolhidas pelo espírito antes de encarnar, a vontade do espírito encarnado permanece livre, podendo resistir ou ceder. Então, eu já ouvi questionamentos nesse sentido, né? Poxa, mas eu não tenho um planejamento reencarnatório? Se eu tiver o livre-arbítrio, como é que eu vou cumprir o meu planejamento reencarnatório? Nós não somos máquinas, nós não somos programados. Nós temos livre-arbítrio e a vontade própria. Nós vamos escolher como vamos direcionar o nosso desejo, os nossos impulsos, as nossas forças, as nossas energias, os nossos pensamentos. Nós que vamos fazer isso. Não é a espiritualidade que preside a nossa reencarnação que chegou lá, ó, tal dia, tal hora você vai dar uma topada, vai cair no chão, vai quebrar o braço. Não é assim. Tudo vai se readaptando em conformidade com as nossas escolhas. Tanto nós podemos fazer da nossa encarnação algo pior do que deveria ser, segundo o planejamento reencarnatório, como também podemos fazer da encarnação algo melhor. Né? Aí eu lembro das palavras do Chico Xavier. A dor fica permanentemente suspensa enquanto o espírita está no serviço do bem. Não são exatamente essas palavras, mas é mais ou menos isso. A dor fica suspensa enquanto nós estamos trabalhando no bem. Olha aí. Não é uma escolha? Eu poderia não trabalhar no bem? Posso. Posso trabalhar no mal? Posso. Uma escolha. Né? Agora, para onde a minha vontade está me
direcionando. Daí a importância desse conceito de Emmanuel. A vontade sempre é o que vai dar a direção. E o que vai dar a qualidade da vontade, dessa potência, que é a maior das potências da alma, é o nosso caráter. É o nosso caráter. Então vamos lá. Questão 912. A prática da abnegação é o método mais eficaz para combater a predominância da natureza corporal, fortalecendo a vontade em favor do progresso moral. Olha só. Vamos imaginar que a vontade é um músculo. Quando a gente quer ficar mais forte, aí a gente vai para a academia, né? Se alimenta bem, ingere proteínas, aí pega peso, aí vai aumentando peso, daqui a pouco está pegando peso enorme, começou com aquele pezinho pequenininho, daqui a pouco com aqueles pesos gigantes, né? Forte e tal. Como ele chegou a esse ponto? Ele tem méritos por ter alcançado a força que ele desejava alcançar? Tem. Ele tomou uma decisão e a sua vontade direcionou o seu desejo para ele alcançar o objetivo dele. Ok? A vontade é a mesma coisa. O exercício diário do bom direcionamento, da utilização da vontade para o direcionamento para o bem, para o bom, para buscar o belo, a boa arte, a boa conversa. E quanto mais a gente consegue fazer uso da vontade da gente para repelir maus pensamentos, para repelir a vontade de falar mal do vizinho, para repelir aquela vontade de não abrir a porta para a sogra quando ela chega, né? Maior vai ficando a nossa vontade. Ela vai ficando robusta, ela vai ganhando corpo, né? Ela vai ficando marombada. Entendeu? A vontade... desculpa. 919. O autoconhecimento e a análise constante das próprias ações ajudam a fortalecer a vontade no combate às tendências inferiores. Ou seja, lembra aquela máxima do Cristo? O ensinamento do Cristo fala o quê? Esquece a poeirinha lá no olho do cisco, no olho do teu irmão. Tira a trave do teu olho. Depois vai ajudar teu irmão a retirar o cisco do olho dele. Porque a vontade, o bom direcionamento que nós podemos fazer da vontade depende da ampliação dos nossos conhecimentos sobre nós mesmos, sobre tudo, né? Quanto mais a gente conhece, por exemplo, sobre o cristianismo, sobre o espiritismo, né? Sobre realidades do mundo espiritual, mais a gente vai se conectando a essa fé, né? Que o Kardec chamou de fé, a fé que vai lado a lado, frente a frente à razão a qualquer momento, né? Ela pode ser colocada frente a frente à razão em qualquer tempo. E ela vai dando essa robustez da vontade. Porque nós, quando nos conhecemos melhor, a gente não morre de orgulho, não. Porque nós não somos bonzinhos, espíritos de luz, sabe, seres angelicais, não somos. Nós somos espíritos, nós somos aprendizes do Cristo. Bem pertinho do início. Se a gente coloca nessa posição de autoconhecimento, o autoconhecimento nos leva à humildade. A humildade nos leva a direcionar melhor a nossa vontade para alcançar degraus, galgar degraus, né? A vontade é um elemento chave para elevar o espírito acima da matéria e alinhar-se ao progresso universal. Olha aqui a imaginação, a importância da imaginação. Se eu direcionar com a minha vontade a minha imaginação, eu não consigo transcender. Hoje nós conseguimos, né, acreditar
em Deus. Mas nós não acreditamos em Deus só porque por medo de ir para o inferno. No passado pode ter sido assim. Mas hoje nós acreditamos em Deus porque não faz sentido não haver Deus. Que, como diz Paulo, né, os céus cantam a glória de Deus. Né? Então, aí, um universo que tende ao caos e que não é caótico, perfeitamente alinhado, um planeta que gira em torno do Sol, um Sol que gira em torno de outros sóis, outros sóis que giram em torno de outros sóis, que giram em torno de galáxias e etc. E tudo isso sob o controle universal da inteligência suprema. Todo o universo é solidário. Aí a gente fala assim, eu já vi muito falarem assim, o universo conspira quando a gente quer. Não, olha só, eu conheço outra frase que também fala a mesma coisa, Deus ajuda quem cedo madruga. Também conheço, bater e a porta se abrirá. Se eu quero me tornar uma pessoa melhor, se eu compreendi isso tudo, e eu fiz a minha autoanálise e vi, meu Deus, olha quem eu sou. Eu não posso continuar a ser essa pessoa. Eu preciso melhorar. E eu começo a conscientemente direcionar minha vontade para algo maior. Ainda tem um outro fator que algumas pessoas chamam de universo conspira, né? Quando a gente busca e a gente tem um propósito sincero de autoelevação, de aprimoramento pessoal, de nos tornarmos verdadeiros cristãos, aqueles espíritos, os espíritos do Cristo, os espíritos do Evangelho, eles vêm nos impulsionar. Primeiro que a gente dá uma brechinha para eles, né? Dá uma melhorada na sintonia, eles conseguem nos alcançar. Mas eles vêm nos impulsionando para frente e a gente se sente cada vez mais fortalecido e com a vontade mais firme. É isso. Vamos lá. Na questão 844, ficou concluído o seguinte: a liberdade de agir e o uso da vontade aumentam conforme o homem amadurece. E claro que não estamos falando do amadurecimento da idade, é o amadurecimento moral. Né? E desenvolve suas faculdades, sendo mínima nos estágios iniciais da vida. Olha aí. Então a nossa vontade, nós não temos uma vontade firme e férrea suficiente para criar um planeta. Não temos. Quem tem uma vontade nesse nível de potencial construtivo são os cristos. Mas como eles conseguiram isso? Foi Deus que deu? Deus jogou um pozinho lá de perlim-pim-pim nele e falou: você é meu filho predileto, você vai ter superpoderes e vai construir planeta. Não. No decorrer de muitos e muitos bilhões de anos, o Cristo aprendeu. E, como consequência das suas escolhas pessoais e do emprego da sua vontade firme e férrea, ele saiu daqui e foi evoluindo. Dizem os espíritos que quanto mais a gente se afasta desse princípio dorido, pesado, material, vai ficando mais fácil. E cada vez a gente vai tendo mais vontade, mais desejo, direcionado pela nossa vontade de aprender, evoluir, trabalhar na autoiluminação, estender a mão ao próximo. Então, até chegar aqui é mais difícil, depois daqui você, mais ou menos assim, né? Claro que não é tão rápido assim. Mas é isso. Nós temos a escolha. Agora, ainda no Livro dos Espíritos, um quinto item aqui. A vontade é comparada a uma força magnética que pode moldar o corpo fluídico, ativando vibrações mais elevadas e preparando o espírito para existências superiores.
Cálice duro. Vou dar um exemplo. Chico Xavier. O Chico Xavier, acho que nenhum de nós tem dúvida a respeito da índole dele, do caráter, das melhores intenções que o ser humano pode ter aqui na Terra, né? A seriedade, da honestidade, enfim. Ele foi obrigado a fazer tudo o que ele fez? Quem conhece a história dele sabe que ele se via perdido no meio daquelas... Ele tinha todas as mediunidades, né? Até algumas que não estão ainda no livro dos médiuns, mas estão lá na Gênese. Né? Que é a mediunidade de presciência. Mas ele não era obrigado. A única coisa que ele tinha em volta dele era a certeza de que ele tinha que tinha espíritos, que ele conversava com eles, né? Lidava com eles, ele conversava, ele ia conversar com a mãe dele de tempos em tempos, desde pequenininho. Mas ele, só porque ele tinha muitas mediunidades, quer dizer que ele iria direcionar tudo para o bem? Não. Ele poderia ter ficado multibilionário, se ele quisesse. Seria uma falha imensa, uma falha moral imensa aí, né? Não podemos, né? Devemos dar de graça o que de graça recebemos, aquela coisa toda. Mas ele preferiu direcionar desejo, inteligência, imaginação e memória através da sua vontade exclusivamente para atender a obra superior, que era deixar esse cabedal de luzes à nossa disposição para quando a gente quiser se iluminar. Ele fez a escolha, ele fez uso da vontade dele. A vontade direcionou ele para não errar. Não estou dizendo que ele era perfeito, mas todos nós sabemos que ele era muito bom. E o trabalho dele, né, as consequências da obra dele são indiscutíveis, né? E a gente vai falando, já passaram 40 minutos, eu não cheguei nem na metade. O Evangelho também fala, tá? Sobre o aspecto da vontade, né? A vontade é apresentada como uma ferramenta fundamental para o domínio das paixões e a prática das virtudes. Aqui, ó. O domínio... Eu perdi. O domínio das paixões. O esforço pessoal guiado pela vontade é indispensável para o cumprimento das leis divinas. Nós só seremos felizes quando a nossa vontade, as nossas ações, os nossos sentimentos, tudo em nós estiver alinhado com a vontade suprema de Deus. Não é Ele que tem que se adaptar a mim, sou eu que tenho que me adaptar a Ele. E a partir do momento que eu começo a caminhar no trilho que Deus colocou na nossa frente, demonstrado por esses espíritos que vieram nos ensinar, eu começo a ser mais feliz. Só que o que me põe nesse trilho não é Deus, é a vontade. É a vontade conforme eu construir essa vontade, conforme a força que eu der, o desenvolvimento que eu der essa vontade. A ação da vontade sobre os maus instintos. Na luta contra as imperfeições morais, a vontade é o motor que impulsiona a transformação interior. É aquela história que eu falei no início. A carne é fraca ou a vontade é fraca? Então, todos nós podemos promover a autoiluminação. Todos nós. Não existe essa de que, não, para mim é muito difícil. Não dá para evoluir. Não existe isso. Falar isso é até uma leviandade diante dos ensinamentos que nós já temos, né? Na verdade, nós tanto podemos como devemos
direcionar nossos potenciais através da nossa vontade para a autoiluminação, para extirpar de nós esses defeitos que a gente cisma há milênios e a gente continua fazendo as mesmas coisas 1.000 anos, 2.000 anos, 10.000 anos, porque não quer trabalhar a vontade nesse sentido. Aí pode ser por orgulho, por preguiça, seja por qual motivo for. Mas, se trabalhar, se fortalecer a vontade, se através do seu desenvolvimento ele começar a dar direções melhores a esse departamento de Emmanuel, é inevitável que ele vá galgar degraus. É inevitável. Naturalmente, ele já vai entrar nos trilhos do Pai Eterno e vai caminhar sobre eles, errando cada vez menos. A vontade é o que diferencia o espírito que busca o progresso daquele que permanece estagnado. Somente fortalecendo a nossa vontade, nós vamos buscar o progresso, direcionar nossas potências para o progresso. Né? Isso tudo está no Evangelho. É pela vontade que se exercita o livre-arbítrio, de forma consciente, assumindo a responsabilidade pelos próprios atos. Claro, não? A fé raciocinada, existe uma relação direta, vamos ver se dá tempo de a gente chegar lá, entre uma ligação muito forte entre a fé e a vontade. A fé raciocinada é uma das propostas centrais do Espiritismo. Já comentamos. Fortalece a vontade, olha só, a fé raciocinada fortalece a vontade ao dar ao indivíduo clareza de propósito e confiança no progresso espiritual. Eu tenho o desejo de ler um livro. Eu vou ler um livro que fala mal disso, mal... Não. Vamos ler um livro espírita. Vamos ler um livro sobre os ensinamentos de Jesus. Eu tinha um desejo, minha vontade direcionou esse meu desejo para algo útil. Também acontece, e todos nós devemos praticar isso, de nós termos o desejo de fazer uma outra coisa, mas nós temos responsabilidades com a casa espírita, com o trabalho, com amigos, com parentes. Então, nós, por força do nosso caráter e nosso trabalho que já foi feito para fortalecer a vontade, nós direcionamos o nosso desejo para o que a gente tem que fazer. Até que um dia, o nosso desejo também vai estar tão alinhado com a vontade que a gente automaticamente vai fazer o que tem que fazer. E aquelas coisas do mundo desaparecem de nós. Nós soltamos os grilhões fazendo isso. Nos soltamos das correntes. É difícil porque quando a gente direciona a vontade para o bem, geralmente a gente começa a perder amigos, parentes se afastam. Naturalmente, porque primeiro que nós já não queremos mais estar em determinados ambientes. Isso naturalmente já nos afasta. Só que existe também a questão vibratória. Quando a gente se dissocia vibratoriamente de um determinado grupo, a gente não consegue mais fazer parte dele. Isso é natural, né? A vontade também é citada como um meio de defesa contra mais influências espirituais. Aí eu recomendo a leitura depois do livro, oh meu Deus, do Irmão X. Daqui a pouco eu vou lembrar o nome. O título do texto que tem lá no livro é Remédio contra Tentações. Luz Acima, o título do livro. Obrigado. Luz Acima. Remédio contra Tentações. Lá ele fala exatamente, ele conta a história de uma pessoa detentora de uma fé maravilhosa, que se viu desobrigado das questões do trabalho, se aposentou, filhos criados, felizes, casados e tal, e ele colocou-se à contemplação. Tinha uma profunda fé em Deus. Só que, então,
toda vez que ele se colocava em contemplação, vinha o Espírito. Ele orava fervorosamente e pedia a Deus um remédio para que ele não se sentisse mais tentado. Vinha a ordem do Senhor: plante, semeie os campos, colha, alimente os necessitados, alimente aqueles que têm fome, crie grupos que vão dar continuidade a esse trabalho para que em toda a região não haja mais fome. E ele, vendo-se ali toda a vida entretido no trabalho para o bem, o Espírito não conseguia falar com ele, não tinha brecha, e ele se afastava e esperava a oportunidade. E assim foi, até que um dia ele percebeu que ele não podia parar, que toda vez que ele se colocava em contemplação, vinham as tentações. Então ele não parava, nunca mais parou, nunca mais precisou perguntar a Deus o que fazer. Ele automaticamente se colocou colocou a sua vontade direcionando suas potências e caminhou. Autoiluminou-se, certamente no plano espiritual iria colher as consequências das suas boas obras, né? E o nosso Mestre Jesus é colocado como o maior exemplo da vontade inabalável no cumprimento da sua missão. Imagina você detentor de um poder tão grande, gigantesco, capaz de criar mundos, e você se vê acorrentado, sendo pisado, né? Insultado, agredido, e você simplesmente baixar a cabeça, permanecer em silêncio e aguardar o sacrifício. Ele sabia da missão dele. Ele sabia que se ele não tivesse uma morte terrível, que ele não encontraria tanto eco no decorrer dos tempos. Se ele tivesse uma morte bobinha, seria mais um. Mas como foi uma coisa muito sofrida, um sofrimento que nenhum de nós provavelmente suportaria, mas ele é o Cristo. Aí ele marcou as gerações e jamais será esquecido. Ele estava consciente da sua missão. Ele direcionou a vontade dele para o cumprimento da missão, embora ele tivesse muitos poderes para se ver livre daquilo ali. E a pessoa faz assim: você vai bater? Não bate não. Faz assim, a pessoa desencarna. Ele podia, mas ele jamais faria isso, porque ele é o Cristo. Os espíritos superiores reforçam que o desenvolvimento da vontade é um trabalho constante, mas possível para todos. Como nós temos pouco tempo, eu vou pular eu agora ia iniciar um trechinho de um resumo que eu fiz do capítulo que fala sobre a vontade no livro O Problema do Ser e do Destino, do Leon Denis. Algumas traduções colocam o título Problema do Ser, do Destino e da Dor, mas pelo que eu vi lá, realmente o original era o Problema do Ser e do Destino, né? E lá ele tem um capítulo 20 que fala sobre a vontade, destrincha perfeitamente, então essa eu vou passar para vocês lerem em casa, tem na internet de graça, vai no Google, coloca, né, o Problema do Ser e do Destino, vai baixar em PDF, ler no celular, tá? Capítulo 20. E para fechar com chave de ouro, para cumprir o planejamento da nossa irmã Elizabeth, vamos dar uma passada pelo trecho do livro da Joana de Ângeles, né, Despertar do Espírito, que fala sobre educação e disciplina da vontade. A vontade é uma função diretamente vinculada ao eu profundo, do qual decorrem várias expressões do seu comportamento, que nem sempre o ego expressa o equilíbrio que seria desejável. É mais ou menos o que a gente conversou. Nem sempre eu vou direcionar minha vontade para algo que realmente seria desejável, algo que realmente vai ser produtivo, vai promover o bem, né? Mas tem um trecho aqui que eu quero... Aqui. Pode iniciar-se em pequenos treinamentos. O exercício
né, para dar robustez à nossa vontade, pode iniciar-se em pequenos treinamentos ante as ocorrências do cotidiano. Aquele amigo que precisa que nós estendamos a mão a ele, aquela pessoa que precisa muito da nossa paciência, da nossa indulgência, que está num momento difícil. Se nós soubermos direcionar a vontade para impulsionar a paciência, oferecer a ele o silêncio em vez do grito, já estou exercitando. A minha vontade já ganhou um pouquinho de músculo. Né? Aqui. Tais a paciência em conjuntura de qualquer natureza, enquanto espera por algo, seja uma refeição ou um atendimento por parte de outra pessoa, uma correspondência ou uma chamada telefônica, um lugar na fila, de algum labor ou mesmo em um diálogo, quando outrem mais locais não lhe dá chance. A pessoa não para de falar. Deixa eu falar. Isso é caridade também. A minha vontade me direcionando a ser mais caridoso. Olha como ela já está ganhando robustez. Né? A vontade ideal será aquela que reúne o dinamismo do querer, do desejo, e a energia positiva encaminhada para aquilo pelo que se anela em perfeito equilíbrio, sem que uma se sobreponha à outra. Ou seja, vai chegar um ponto que a vontade não precisará mais se sobrepor ao desejo para direcioná-lo, porque com o processo evolutivo, a sublimação do ser nos leva a ter desejos puros, desejos do bem, desejos perfeitamente alinhados com o cristianismo, com a vontade de Deus, com os ensinamentos evangélicos. Inevitavelmente, a nossa vontade vai estar direcionando uma coisa que já tinha direção, só vai estar ali junto. Né? Por fim, será conveniente ter-se em mente que o tempo é fator valioso, nunca se deixando levar avante o intento por não haver triunfado nos primeiros momentos. Eu preciso exercitar minha vontade, ainda que no início eu não consiga. Meu desejo é esse, meu desejo é de xingar aquela pessoa, mas a minha vontade é dar aquela segurada, e a pessoa está lá forçando a barra, né? E a gente segura, daqui a pouco a gente solta. Ah, mas você é muito chato, sai daqui. Né? Falhei. Mas aqueles segundos que eu consegui segurar já demonstram para Deus, primeiro, a minha intenção de vencer, de melhorar a minha vontade, de direcionar realmente a minha vontade, as minhas potências para o acerto, para uma prática que seria extremamente caridosa, a indulgência. Tá? Do primeiro impulso até a conclusão do exercício e da educação da vontade, e esse mecanismo estará sempre em desenvolvimento enquanto o indivíduo cresça moral e intelectualmente. Mas firme e natural se tornará, facultando realizações dantes jamais imaginadas. Então, meus irmãos, nossa vontade nós começaremos a exercitar a partir de agora, conduzindo, fazendo com que essa vontade, que é a maior potência da alma, direcione todas as nossas outras potências em favor do bem. Vamos falhar? Vamos falhar. Aí a gente tenta de novo, tenta de novo, tenta de novo. Agora a gente consegue. Uma coisa pequena. Depois numa coisa um pouquinho maior. Tenta, não consegue, falha. Um dia consegue. Conseguir uma coisa um pouquinho maior. E a nossa vontade vai aumentando, aumentando, aumentando. Até que um dia, nós inevitavelmente nos tornaremos em co-criadores em nível superior, como é o Cristo.
né, que é o nome que André Luiz dá, né? Ele é co-criador, né, em um nível maior, né? E a nossa vontade vai ser tão firme, tão férrea, tão forte, que nós seremos capazes de conduzir até a matéria em favor da vontade de Deus. Mas o nosso Mestre Jesus ainda continua aprendendo, estudando, evoluindo, caminhando. Um dia, ele vai ter tanto conhecimento e a vontade tão forte, tão poderosa, ainda mais poderosa, que ele vai não apenas ser capaz de construir mundos, mas ele vai ser capaz de construir galáxias. Porque nós temos os Cristos planetários, né? Nosso Senhor Jesus é o Cristo da Terra. Temos um Cristo para cada planeta aqui no nosso sistema solar. E nós temos o Cristo do sistema solar, que certamente tem ainda um potencial ainda maior de criação do que o Jesus. E com ele Jesus aprende e vai galgando os degraus até aquele Cristo que governa uma nebulosa onde tem bilhões de galáxias, de cima para baixo. A gente fala, mas como pode? É muita gente para controlar. Não. Porque ele trabalha de acordo com a vontade de Deus. E é aí que a gente precisa chegar. Começando exercitando pequeninas coisas. Até que a gente caminhe isso aqui tudo, para chegar aqui. Muito obrigado pela atenção. Desculpa pelas falhas, mas eu peço que o nosso Mestre Jesus nos ampare a todos, nos fortaleça e nos ajude, permitindo que os amigos espirituais estejam sempre ao nosso lado, mesmo nós não sendo lá muito merecedores, na maioria das vezes, mas que eles possam estar ao nosso lado, nos intuindo e nos ajudando a fortalecer nossa vontade na direção de Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças ao nosso amado Mestre Jesus. Obrigado pelas lições de hoje. Obrigado por ter nos possibilitado de chegar aqui nesse ponto de luz, esse aprendizado que toca no fundo de nossas almas e com certeza atingiu também aos espíritos que aqui estão desencarnados. Agradecendo essa possibilidade de tentar entender essa doutrina de luz, essa doutrina tão consoladora que é a nossa amada doutrina espírita. Agradecendo aos mentores da casa, agradecendo desde aqueles que das mais simples tarefas aqui realizaram, até aqueles que nos enviaram suas reservas de luzes dos pontos mais altos, para que pudéssemos estar aqui. Agradecendo aqueles que não puderam vir e rogando ao Pai o retorno aos nossos lares, com bastante meditação, essas palavras proferidas pelo nosso irmão, para que possamos direcionar a nossa vontade ao bem e tentar seguir os ensinamentos de nosso amado Mestre Jesus. Que a luz do Cristo possa envolver a todos e que possamos retornar aos nossos lares com os nossos corações ao alto, nossas mentes iluminadas por essas palavras e nossos sentimentos enobrecidos. Que assim seja, graças a Deus.